Pois bem, esse é o nosso segundo vídeo da conversa sobre o modelo do equilíbrio geral, e nesse nosso trecho agora nós vamos começar a deduzir o modelo. Eu não vou aqui apresentar nenhuma equação matemática, eu não vou ficar apresentando teoria do consumidor, teoria da firma, não vou ficar fazendo isso não. Eu vou explicar como é que é feito. Né? Num curso de economia para não economistas, nós não temos tempo para perder com listas de exercícios. A gente tem que compreender a maneira como os economistas pensam. Né? E isso é que é a chave da história. Eles pensam de acordo com este modelo. O modelo começa com uma imagem de uma realidade que se pretende descrever. A realidade é a seguinte: nós vamos começar a descrever o mundo, o capitalismo, nos seus primórdios, quando ele estava naqueles burgos lá do alto da Toscana, dos morros da Toscana, e cada um deles tinha uma feira. E para essa feira, ou esse sistema de trocas, né, esse sistema de feiras, como diria o Brodel, ele vai congregar as famílias produtoras de gêneros agrícolas e muitas vezes até industriais, o azeite, o vinho, né? E levavam para essas feiras e lá entravam num processo de troca. Eles se dividiam entre um papel de ofertante num determinado momento e no outro momento como de consumidor. Como nós também. Então se experimentavam as duas coisas. Os excedentes da produção eram levados para a feira, eram, portanto, trocados por moeda, e a moeda ela só tem um efeito cosmético na economia, segundo o neoliberalismo, no equilíbrio geral, porque ela é passiva na economia, ela só promove a troca, ela só facilita os processos de troca. Ela não tem nenhum efeito econômico a não ser o de facilitar, de azeitar o processo. E aí, portanto, as pessoas vão lá, elas vendem as suas mercadorias e depois vão na barraquinha dos outros e compram aquilo que elas não têm. Com isso se promove a especialização do trabalho, que o Adam Smith tanto insistiu, né? E que levava ao aumento da produtividade, da eficiência econômica, né? Tanto a eficiência técnica quanto a locativa. Então, esse processo de trocas, ele era capaz de gerar o máximo de benefícios sociais para todo mundo, na medida em que as pessoas tinham acesso a gêneros que elas não possuíam. Então vamos ver como é que isso é descrito. Né? Primeiro é um paradigma simples, onde a gente vai ter basicamente uma teoria do consumidor. Essa teoria do consumidor ela vai dizer como é que os consumidores eles escolhem as mercadorias deles para consumir, e nós vamos ter uma teoria que explique como que eles alocam seus gastos. Né? Então, uma teoria para a formação de preços também, que vai ser em mercados. Então, como é que é isso? O ponto de partida é um conjunto de postulados para o comportamento individual, comportamento humano. Por que isso, professor? Porque, ao contrário da ciência física, onde as coisas se movem por conta própria, nos sistemas sociais, os indivíduos eles são supostos de interagir e construir socialmente a realidade. Portanto, a gente tem que programá-los com uma rotina de maneira a poder estudá-los. Quer dizer, o que aconteceria se eles fossem assim? É isso que é o exercício. Então se supõe três coisas para o Homo econômicos. A primeira delas é a ideia de que o Homo econômicos ele é absolutamente insaciável. Ele quer sempre mais e mais e mais e mais e mais. Ele nunca está satisfeito. É claro que se eu tiver morrendo de fome e me oferecerem um pedaço de pizza, eu como aquilo, não sei nem o sabor que era. Mas quando eu já como o 12º pedaço de pizza, eu não posso ter a mesma satisfação no consumo que eu tive com o primeiro. Então o fato da gente ser insaciável não quer dizer que a gente não fique progressivamente saturado de algumas coisas. Se a gente insistir em comer elas demais. Por isso que a gente consumir demais. Por isso que a gente tem que diversificar. Isso é uma certa explicação de por que a gente diversifica a nossa carteira de consumo. A gente não consome só uma coisa que a gente gosta. Não, porque a gente vai, sei lá, o primeiro carro é ótimo, poxa, ganhei meu primeiro carro. O terceiro carro já não tem graça nenhuma. Tudo bem, vem bem-vindo porque eu não vou recusar, mas assim, não é a mesma coisa que o primeiro carro.
Então, apesar do consumo ele ser insaciável, o homem econômico ser insaciável, você querer sempre mais, ter um potencial cheirador do mundo, né, que é cheirar o mundo inteiro, apesar desse sujeito ser assim, ele não reage diante das situações da mesma maneira. Depende da história do que ele já consumiu. Depende daquilo que ele já vinha consumindo. Então, portanto, supõe-se que a análise de otimização no consumo ela é uma análise ao longo do tempo. É um plano de consumo. Como se chega a esse plano de consumo? Aí se introduz uma outra dimensão, que é a ideia das preferências individuais. A preferência individual ela é manifestada como característica inata das personalidades. Então, o professor Marco Aurélio ele é único no mundo porque ele gosta de manga e não de pera. Ele gosta de carro vermelho e ele não gosta de carro preto. Ele gosta de ver filme de comédia romântica, ele não gosta de ver filme de terror. Ele é um sujeito que vocês entenderam. O Homo econômicos ele é inteiramente definido na sua personalidade através das suas escolhas de consumo. Então, escolhas muito sofisticadas denotam um ser sofisticado, uma pessoa, um indivíduo sofisticado. Escolhas muito triviais, elas não são percebidas como individualizantes. Isso leva, por exemplo, a gente a explicar por que das cervejas artesanais. Né? Na hora que elas baixam o custo e encontram distribuição, a sua política de marcas, ela já permite que as pessoas, não, eu gosto da cerveja, eu gosto do vinho, blá, blá, blá. Isso também aconteceu lá nos burgos do século XVI, tá certo? Também acontecia. Então as pessoas exerciam preferência. E aí, dependendo do que a gente esteja falando, por exemplo, cerveja ou vinho. Eu gosto das duas coisas, mas gosto mais de vinho. Tudo bem, você está no primeiro dia de viagem, você toma vinho. Aí no segundo, você toma uma garrafa de vinho. No segundo dia de viagem, você toma uma garrafa de vinho. No mesmo vinho. No terceira viagem, você não vai mais tomar o mesmo vinho. Você eventualmente vai buscar uma cerveja. E por que isso? Porque se supõe que nós temos uma propensão a consumir que experimenta saturação ao longo do processo do consumo. Então é necessário que haja outras formas de consumo para que a gente possa, vamos dizer, manter o nosso nível de satisfação com o consumo lá em cima. É assim que se estabelecem os planos de consumo. A gente vai olhar para as mercadorias disponíveis e a gente vai fazer escolhas. Vamos ver como é que a gente chega aí. Nós agora vamos imaginar um mundo euclidiano, um espaço euclidiano absolutamente vazio e escuro. Nesse espaço euclidiano, eu vou botar um bando de gente, homo econômicos, dessa turma que a gente já conversou. Pessoas que são absolutamente insaciáveis, pessoas que são absolutamente egoístas, né? Eu acho que a segunda característica ainda é pior do que a primeira. A insaciabilidade ela não é tão ruim. A questão do egoísmo significa dizer que as minhas preferências pelo consumo não sofrem influência de nada mais. Sou eu e ponto. Então esse egocentrismo no consumo permite que o marketing, a propaganda e tudo demais seja apenas um facilitador do processo de troca, igual a moeda. Só está ali para facilitar o processo de troca, para informar, para dar mais informações para as pessoas atenderem melhor as suas expectativas, as suas preferências. É só para isso que serve o marketing. Ele não serve para influenciar ninguém, porque ninguém é influenciado. As preferências individuais elas são supostas de serem absolutamente imutáveis, ou mutáveis apenas pela transformação interna do indivíduo. A sua sofisticação ao longo da vida, né, as pessoas vão se endinheirando ao longo da vida, essas retas positivas de sucesso são sempre fantasias muito engraçadas da gente ouvir. Mas elas estão aí. Então esse ser econômico, esses indivíduos econômicos, além de insaciáveis, eles são totalmente egoístas. Eles, ao mesmo tempo que nada influi nos seus hábitos de consumo, eles também não vão se desviar dos seus hábitos de consumo para absolutamente nada.
Então, se eu pego na minha carteira R$ 5 e dou para uma pessoa que está na rua com uma criança passando frio à noite, se eu faço isso, eu não estou fazendo isso porque eu estou vendo o bem-estar daquela pessoa. Eu estou abrindo mão de R$ 5 do meu consumo. E eu não faço isso. Eu só faço isso se, ao dar os R$ 5 para aquela pessoa, o bem-estar que aquilo me traz for maior do que o consumo daquela mercadoria que eu estava vendo. Então, a minha leitura e a explicação para aquela esmola nunca é a solidariedade. A solidariedade não existe, ela não é necessária na economia. Ela atrapalha, pelo contrário. Ela vai trazer irracionalidade para as decisões. E essa é a terceira dimensão que nós vamos supor para os seres humanos, para os indivíduos econômicos. Todos são muito racionais. Quanto mais importante algo para aquele indivíduo, mais racional ele vai ser. Ah, professor, quando eu vou ao supermercado eu sou inundado de um efeito de embalagens, de cores, de propaganda, eu sou totalmente inebriado por aquilo e muitas vezes eu tomo decisões por impulso. Sim, o modelo ele não se propõe a representar exatamente a realidade, ele quer capturar a essência da realidade. Mas não é ali que você vai ver o máximo de racionalidade mesmo, não é no supermercado, é dentro das organizações. Né? É dentro das organizações que os indivíduos vão atuar com o máximo de racionalidade. E aí é que eu tenho dúvidas se o lucro ele é todas as vezes o motor das empresas. Mas voltamos lá na frente a isso. Agora não. Agora nós estamos conversando sobre os consumidores. Os consumidores dentro do neoliberalismo, portanto, eles são seres absolutamente racionais, insaciáveis e individualistas. Até aqui, a crítica ela não tem muito o que dizer não, viu? A gente também assume que os indivíduos são assim. E ao fazer isso, a gente está dizendo simplesmente que nós erramos muito menos dentro da civilização judaico-cristã capitalista moderna. Nós erramos muito menos, supondo que as pessoas são absolutamente egoístas, insaciáveis e irracionais naquilo que interessa a elas. Elas vão disputar com todos os seus meios, seus objetivos. Nós só supomos isso porque lá fora existem pessoas assim. E quanto mais a economia de mercados ela penetra na vida social, mais as pessoas se tornam individualistas, racionais, insaciáveis, comprometidas com o mundo dos mercados, das trocas, da mercadoria, são capturadas pela própria realidade que se propõe a descrever. Então, quando o sujeito entra dentro da charutaria e pede um charuto bacana, em Nova York, acompanhado do café cheio de brands, esse cara que está se achando o máximo, ele já é um refém do próprio sistema de pensamento ao qual ele se subordina. Então o sujeito se transforma naquilo que a teoria diz que ele deveria ser. É verdade. Por isso que é autorrealizável, entende? Então existe uma utopia neoliberal de que todos vão se transformar em sujeitos, em consumidores chatos que brigam, que reclamam, lutam pelos seus direitos. Que é assim que o sistema capitalista vai se aprimorar. Que a economia de mercados vai trazer mais bem-estar social. Voltando ao nosso espaço euclidiano, que eu espero que vocês tenham ficado lá dentro refletindo. Nesse espaço euclidiano agora nós vamos colocar os indivíduos econômicos. Reparem que é um espaço enorme agora, está todo mundo em pé no chão assim, olhando um para a cara do outro. E aí nesse momento começa a cair mercadoria do céu, o maná do céu. Esses indivíduos eles olham aquilo, as mercadorias descendo, flutuando até tocar o solo, e eles saem correndo para juntar aquilo. Montinhos, cada um com o seu. Propriedade privada. Primeira coisa que ocorre. E aí, com isso,
Você não se pergunta nem de onde aquilo veio. O que importa é você colecionar. No sentido Bob Dylan. Collect. E aí você... Cada um monta o seu montinho. Só que umas pessoas são mais fortes do que as outras, né? Tem os aleijadinhos, tem os cegos, tem as mulheres com filhos pequenos. Aí essas pessoas juntam montinhos menores. E o resultado disso? O resultado disso é que não tem problema nenhum. De fato, isso é o destino, é Deus, é a vontade de Deus. Deus é que quis assim. Essa ideia de que a ordem das coisas é uma ordem construída por Deus e não por nós, que a materialidade é um espaço de dominação completa de Deus, as pessoas esquecem que Deus respeita as próprias regras que ele fez. E uma das regras que ele fez foi: a desigualdade ela deve ser combatida. Nenhum ser humano ficará para trás. Só que na hora que as mercadorias caem do céu e que cada um faz o seu montinho, e um é enorme e o outro pequenininho, no modelo do equilíbrio geral, é assim que as coisas devem ser. Existem os pobres e existem os ricos. E por que isso? Mais filosoficamente, porque o rico merece a riqueza que ele tem. Enquanto que o pobre, a gente vai encontrar alguma causa para aquilo. A permanência no estado de pobreza normalmente envolve preguiça, luxúria, etc. Gula. Então a cerveja, o pagode, o futebol, e pouco trabalho, pouca seriedade, muitas horas de sono. Então, se a vida fosse mais austera e dedicada, cada indivíduo tinha condição de transformar a sua situação aqui e a dos seus descendentes. Então, se existem ricos e pobres, logo, os winners, os ricos, merecem estar ali. Enquanto que os pobres são os losers da sociedade. E também merecem estar ali. Alguns estão transformando a sua vida. Outros ainda estão aprendendo. Nós até devemos ajudá-los. Mas eles têm que primeiro fazer por si. Tem que mostrar a austeridade. Tem que mostrar a subordinação ao sistema. Então, com base nisso, cada um olha para o seu umbigo, para a sua propriedade privada, e faz as contas ali, já são contas que são feitas, né? De quanto que vai ser como vai ser o seu plano de consumo. Primeiro eu vou comer isso, depois eu vou comer aquilo. De maneira que você otimiza, você maximiza, você torna o seu plano de consumo o melhor plano para você satisfazer as suas necessidades ao longo do tempo, sem pensar em mais ninguém e mais nada. Cada um faz isso. E é naturalmente que, mesmo os ricos, eles não se sentem satisfeitos. Por quê? Porque a segunda coisa que todo mundo faz, todo mundo, é olhar para a pilha do vizinho. E aí, quando olham para a pilha do vizinho, eles percebem que tem coisas lá que mesmo o rico quer dos pobres. Por exemplo, vamos imaginar que um pobrezinho coitado lá que não tem uma perna conseguiu juntar algumas coisas, entre elas um maço de cigarro. E um sujeito extremamente rico, fumante, não tem maço de cigarro suficiente no bolo dele. E aí ele deseja o maço de cigarro do vizinho. O vizinho, por sua vez, que é pobrezinho, deseja tudo do rico, né? Eles podem trocar? Não. Mas se eles trocassem, em princípio, os dois sairiam melhor. Sim. Dentro do modelo do equilíbrio geral, você explica as trocas como sendo um caminho para que todos saiam melhor do que se não houvesse a troca. Então todos saem para a troca? Sim. Todos ficam melhores? Sim.
E como acontece isso? Acontece da seguinte maneira. Essa turma que está com os montinhos não sabe quanto vale um maço de cigarro em função, por exemplo, de goiabada, ou de leite, ou de farinha. Não sabe. Quanto custa um maço de cigarro em função de... Então, os preços relativos, inclusive em relação à moeda, os preços absolutos em relação à moeda, eles não foram definidos ainda. O que vai definir os preços? A mão invisível. O processo de troca, o processo de barganha. Se espera que esses consumidores, racionalmente, individualmente e saciavelmente, consigam obter o máximo de benefício possível na troca, através de barganha. E com isso se chega a um preço justo. Justo para quem, professor? Justo para o que cada um vai receber em função do seu risco, da incerteza do seu negócio. Não do esforço apenas. Também da incerteza. Quanto que cada um se arrisca. Não é só esforço, não é só meritocracia. Tem também saber se proteger dos riscos. E aí, portanto, essa farinha, e apesar de muito barata em relação ao maço de cigarros, ela ainda assim não pode ser trocada. Ela tem que aguardar a entrada triunfal, no modelo do equilíbrio geral, do leiloeiro valrasiano. O leiloeiro é uma entidade que não consome, ele é uma entidade divina, e ele entra dentro desse nosso espaço vazio, abrindo lá um portal gigantesco e vindo da luz, portanto é um ponto pequeno, entrando num portal enorme. E ele escreve os preços relativos todos na matriz, no quadro, né, de preço versus preço, mercadoria versus mercadoria, ele constrói a matriz com diagonal 1, né? Ali então agora já é possível você fazer as trocas? Não! Aquilo são só as condições iniciais do sistema de equação. Ali é necessário que você faça a iteração, o cálculo numérico, para que você transforme as condições iniciais na resposta do sistema, que é qual é a situação de equilíbrio. Quer dizer, se todo mundo promover as trocas de acordo com preços justos, qual o volume de oferta e de demanda efetivamente transacionado? O mesmo. Na situação onde o processo de trocas ele se verifica, ele é suposto, já não é difícil de provar, que ao mesmo tempo você chega no máximo, na situação de máximo bem-estar social, quer dizer, o máximo bem-estar social é alcançado por aquela comunidade no momento em que as trocas são livres e feitas de acordo com preços justos. E aí com isso, esse sistema econômico, ele consegue produzir um conceito de justiça social, que é o seguinte, para eu melhorar a minha vida, necessariamente alguém já tem que piorar. Se eu conseguir melhorar a minha vida sem prejudicar ninguém, é porque dá espaço para trocas. Na hora que as pessoas param de melhorar suas vidas, porque isso vai implicar no prejuízo de outras, é suposto o máximo de bem-estar social e os preços justos. Então, como as trocas acontecem o tempo todo, você supõe que elas estejam acontecendo aos preços justos. E com isso você demonstra a justiça social, desde que haja liberdade de trocas. Que os governos não coloquem a mão visível. Não é? Então, esse é vamos dizer assim, é o paradigma fundador da versão mais simples do modelo do equilíbrio geral, que é a versão de trocas puras. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês como se dá as trocas com produção. Mas antes que isso aconteça, eu vou pedir para vocês lerem num manual de microeconomia, que é usado aí pelos economistas do equilíbrio geral para se formarem no equilíbrio geral, está lá a apresentação da teoria. Então eu vou mostrar para vocês. Ela também não é muito matemática, não. Ela tem alguns conceitos e tal. É bom vocês dominarem aquilo. Não tem nada de difícil. É trivial. Absolutamente trivial. E pior do que isso, não precisa fazer os exercícios nenhum, porque aquilo ali não é desafio nem para uma criança de 12 anos de idade. Tá bom? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.